Vamos estudar agora o artigo 4º do Código Penal, que prevê o tempo do crime. Ok? Que diz, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o artigo 4º, tempo do crime, consagra a teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? E é isso que eu acabei de falar para vocês. Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da conduta. Isto é, no momento da ação ou omissão. Teoria da atividade. O tempo do crime. O tempo do crime é o momento da conduta. Isto é, o momento da ação ou omissão. Então, considera-se praticado o crime no momento da conduta. Isto é, no momento da ação ou omissão. Então, não é o momento do resultado. Então, a teoria do resultado não é aceita. A teoria do resultado diz, considera-se praticado o crime no momento do resultado. A teoria do resultado não é aceita, a teoria do resultado. Ok? E nem a teoria mista, teoria da ubiquidade ou mista, que diz, considera-se praticado o crime no momento da conduta ou do resultado. Tanto faz, conduta ou resultado. Não, também não é adotada a teoria mista ou da ubiquidade. Para o tempo do crime, é adotada a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Isto é, no momento da conduta. Não é o momento do resultado, ok? Então, imaginemos, A atira em B na véspera de completar 18 anos. A atira em B na véspera de completar 18 anos. Mas quando B morre, em razão dos tiros, A já tinha 18 anos. Ok? Ele será tratado como menor de 18 anos, porque considera-se praticado o crime no momento da conduta. No momento da conduta ele era menor, ele era um adolescente, então ele vai ser processado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e não pelo Código Penal. Então, o momento do crime é o momento da conduta, ok? Então, é no momento da ação ou omissão que apura a idade do agente, que apura se ele era doente mental ou não. Quando ele realizou a conduta, ele era doente mental. Daí ele sarou depois. Bom, mas naquele processo ele vai ser tratado como inimputável, como doente mental. Entenderam? Então, é no momento da conduta que se apura se era menor ou não, se era doente mental ou não. É no momento da conduta que se apura a imputabilidade. Em outras palavras, é isso. No momento da conduta, apura se era imputável ou inimputável. Isto era maior ou menor, doente mental ou não. No momento da conduta, no momento da ação ou da omissão. É no momento da conduta que se define a lei que vai ser aplicada. Bom, quando ele praticou o crime, era aquela lei. Ok? No momento da conduta se define a lei que vai ser praticada. Ele vai responder pela lei do tempo da conduta, mas nós temos uma exceção, a lei penal benéfica. Se a lei posterior for benéfica, ela retroage. Se a lei posterior for benéfica, ela retroage. Ok? Já a lei que prejudica o réu, ela nunca vai retroagir. Lei que prejudica o réu nunca vai retroagir. Ok? A lei que prejudica o réu. Nós temos duas leis que prejudicam o réu, né? É a lei penal incriminadora, né? Novatio legis incriminadora. Ok? Novatio legis incriminadora, que é a lei que prejudica o réu. Vamos para a lousa aí, só para escrever isso aqui. Novatio legis, a lei que prejudica o réu, então, nós temos aqui as duas leis que prejudicam o réu. Novatio legis, ok? Novatio legis incriminadora, que é a lei que criou um crime. Criou um crime que não era crime, incriminou algo que não era crime. Então, Novatio legis incriminadora, ok? Novatio legis incriminadora. Incriminadora, ok? Criou um crime, incriminou algo que não era crime, transformou em crime algo que não era crime.
Novatio legis incriminadora. E depois a Novatio legis impejus. O que é a Novatio legis impejus? Perdão pela letra. Novatio legis impejus é a lei que agravou a situação do réu. Agravou. Já era crime, agora piorou. Isso é Novatio legis impejus. Já era crime, agora piorou. Aumentou pena, proibiu sursi. Isso é uma Novatio legis impejus. Agrava, piora a situação. Então, a lei que prejudica o réu, ela nunca vai retroagir. Ok? Bom, então o tempo do crime é o momento da conduta. É no momento da conduta que vamos definir se era imputável ou inimputável. Ok? No momento da conduta que vamos definir a lei que será aplicada. Exceção, se a posterior for mais benéfica, ela vai retroagir. Ok? Agora imaginemos o seguinte, vamos lá. A sequestrou a vítima na vigência de uma lei. Ok? Durante o sequestro surge uma segunda lei. Ok? Ele sequestrou a vítima na vigência de uma lei, durante o sequestro surge uma segunda lei. Qual lei que será aplicada? Resposta, a última lei. Seja ela mais benéfica, seja mais severa. Seja mais benéfica, seja mais severa. Aplica-se a última lei. É o que diz a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Então, ele começa a sequestrar o crime na vigência de uma lei, durante o sequestro vem uma nova lei, ele vai cair na nova lei, ele cai na última lei. Seja mais benéfica, seja mais severa, ele cai na nova lei. Por quê? Porque o tempo do crime é o momento da conduta, não é o momento do início da conduta. O tempo do crime é o momento da conduta, que é diferente do início. A conduta tem o início, o meio e o fim. Então, ele vai responder pela lei que vigorava no tempo, na última lei. Pela última lei que ele responde. Enquanto ele estiver realizando a conduta, ele cai na nova lei. Se a nova lei for mais benéfica, sorte dele. Se a nova lei prejudicá-lo, azar dele. Que ele vai ser julgado pela última lei. Pela lei vigente ao tempo da conduta. Vigente da conduta. Se quando ele realizou a conduta estava em vigor ainda uma lei, ele vai responder por essa lei. Agora é claro, já tinha acabado o sequestro já tinha acabado, daí entrou em vigor uma nova lei, quando já tinha acabado o sequestro. Bom, daí essa nova lei, se prejudicá-lo, não vai ser aplicada a ele. Já tinha acabado o sequestro, então não vai ser aplicada a ele. Mas se quando ele realizou o sequestro, surge uma nova lei, mas durante o sequestro surge uma nova lei, ele cai nessa nova lei, seja mais benéfica, seja mais severa. Igualmente no crime continuado. Crime continuado também. Crime continuado são crimes da mesma espécie, né? Então o sujeito pratica aí vários furtos continuados. Então praticou 3 furtos na vigência de uma lei e mais 3 na vigência de uma nova lei. Aplica-se a nova lei. Se os furtos são continuados, no caso de crime continuado, se ele praticar algum dos crimes na vigência da nova lei, ele cai na nova lei. Ainda que mais severa. Ainda que mais severa. É o que diz a súmula 711. Ele praticar algum dos crimes continuados na vigência da nova lei, ainda que mais severa, ele vai cair na nova lei. Então, cuidado com isso. É a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, o tempo do crime, então, é o momento da conduta. Não é o momento do início da conduta, é o momento da conduta. Ok? Nós temos... exceção na prescrição e decadência. A prescrição, ela não começa a contar da conduta criminosa. A prescrição começa a contar, via de regra, da consumação. Ok? A prescrição começa a correr a prescrição quando consuma o crime, não é da conduta, é da consumação. Uma outra exceção é a decadência, que é aquele prazo para oferecer queixa, oferecer a representação. Tem 6 meses para oferecer a queixa, a representação, não é isso? A decadência começa a contar do dia que fica sabendo quem é o autor, no dia que a vítima fica sabendo quem é o autor do crime. Então, a prescrição começa a contar da consumação, não é da conduta. A decadência começa a contar do dia que a vítima fica sabendo quem é o autor do crime. Ok? Do dia que ela ficar sabendo quem é o autor do crime, começa a contar a decadência.
Tá? Então não é da consumação. A decadência não é da consumação. É do dia que ficou sabendo quem foi o autor do crime. Ok? É isso aí, tá? Então, não esqueça essa questão do sequestro, né? O sequestro e o crime continuado vai ser julgado pela última lei em vigor. Pela última lei em vigor, ainda que mais severa. Ainda que mais severa. Ok? Agora, é claro que depois, caso surja depois uma nova lei mais benéfica, ela vai retornar. Então, terminou o sequestro, você caiu na última lei. Bom, estava em vigor quando você sequestrava ainda. Mas passado um tempo surge uma nova lei mais benéfica, é claro que daí a nova lei que surgir depois que terminar o sequestro, depois de terminar o sequestro e surgir uma nova lei, ela vai ser aplicada se for mais benéfica. Ok?